くそ、覚えてろ。では神の騎士団に。比例の極み。もういい。軍子、作戦を変えよう。マリージョアに連絡を。どいつもこいつも使えんやつらだ。もっとスマートに行きたかったが。ああ、だがこいつは死んでも落ちそうにない。信仰でもあるのか。大昔この新世界を制圧したやはり強大な戦力だ。必ずや我々世界政府の指揮下に置かせてもらう。 Agora que Shanrock foi finalmente apresentado, isso significa que quem estava falando com os Gorosei não era o Shanks? Mas então, qual era o pirata que o Shanrock queria discutir? E acredite, depois dessa revelação, uma das teorias mais antigas de One Piece pode ter mudado completamente. Durante anos, muita gente acreditou que aquele encontro com os Gorosei era uma prova de que o Shanks escondia alguma coisa. Desde que aquela cena apareceu durante o Reverie, os fãs passaram anos tentando descobrir o que realmente estava acontecendo. Tinha teoria dizendo que o Shanks era um traidor, tinha teoria dizendo que ele trabalhava secretamente para o governo mundial e tinha até gente chamando ele de rato por causa daquela reunião. Mas agora, nós sabemos que tudo isso pode ter sido um enorme mal-entendido. Recentemente, no SBS 114, o próprio Oda confirmou que a figura encapuzada que apareceu diante dos Gorosei não era o Shanks, era o Shanrock. Ou seja, enquanto os fãs estavam suspeitando do Shanks esse tempo todo, o verdadeiro responsável pela reunião era alguém que sequer tinha sido apresentado oficialmente na história. Mas isso cria um mistério ainda maior. Se não era o Shanks, então qual era o tal pirata que o Shanrock queria discutir com os Gorosei? E é aqui que eu quero levantar uma teoria interessante. Muita gente acredita que o Shanrock estava falando do Barba Negra. Outros apostam no Luffy. Mas depois dos acontecimentos de Elbaf, eu comecei a pensar em outra possibilidade. E se o pirata em questão fosse o próprio Loki? Afinal, antes mesmo dessa conversa, Loki já era conhecido como um criminoso. Além disso, ele é o herdeiro legítimo de Elbaf. E agora, nós descobrimos que Shanrock queria justamente recrutar Loki para os Cavaleiros Sagrados. Então, será que essa ideia surgiu apenas agora? Ou será que o governo mundial já estava observando Loki há muito mais tempo? Porque se eles conseguissem trazer o príncipe de Elbaf para o seu lado, controlar a nação mais poderosa do mundo ficaria muito mais fácil. E olhando por esse lado, talvez a reunião com os Gorosei nunca tenha sido sobre um Yonkou. Talvez tenha sido sobre o homem que poderia decidir o futuro de Elbaf. Mas o que mais chamou a minha atenção nessa revelação foi outra coisa. O dublador escolhido para o Shanrock é o Kenjiro Tsuda, o mesmo dublador de personagens como Nanami de Jujutsu Kaisen e Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh! Mas o mais curioso é o motivo disso. O próprio Oda revelou que esqueceu de avisar a Toei que a figura que apareceu diante dos Gorosei não era o Shanks. Por causa disso, naquela época o anime acabou utilizando a voz do próprio Ruivo na cena. Mas o Oda também comentou que ficou muito feliz por não ter mencionado nada naquela época, justamente porque ele poderia acabar interferindo na hora da tomada da decisão de escolher o dublador para o Shanrock. Sim, eu sei, o Oda é um grande fanfarrão, mas mesmo assim, agora finalmente vemos o Shanrock tendo a sua própria identidade dentro da obra. E sinceramente, depois dessa apresentação, é difícil imaginar uma voz melhor para o comandante dos Cavaleiros de Deus. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual você acha que era o pirata que Shanrock queria discutir com o Gorosei? Barba Negra? Luffy? Loki? Ou alguém completamente diferente? E mais importante, você acha que Shanrock vai se tornar um dos grandes vilões de Elbaf? Ou ainda existe alguma surpresa guardada pelo Oda? Deixa aí nos comentários! E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal.